Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal, tudo bom? Sou eu aqui, professor Jair Bueno, do nosso canal Jigsaw Brain, para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre produtos notáveis, vamos falar sobre alguns casos, vamos falar sobre os 3 primeiros casos, ok? Então vamos lá, nosso primeiro caso é o quadrado da soma. Toda vez que eu tiver dois termos somados elevado ao quadrado, então é o quadrado, olha só um quadrado aqui, do que de uma soma, pessoal. Então, ó, quando nós tivermos os caras elevados ao quadrado, vai ser primeiro termo elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Quem quiser escrever a regrinha, escreve aí. Primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Nosso segundo caso que nós temos, pessoal, é o que? O quadrado da diferença. Quadrado de uma diferença, porque é uma subtração. Então, nós vamos ter o primeiro termo elevado ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Se quiser anotar a regrinha aí, então, ó, o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. E o nosso terceiro caso de hoje, que será o nosso último caso, será produto da soma pela diferença. Produto, porque eles estão se multiplicando aqui, de uma soma por uma diferença. Serão os mesmos termos somados e os mesmos termos subtraídos. Vai ser o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Algebricamente, é o jeito mais simples que você tem, é o terceiro caso. Para quem quer só a fórmula, tá aí a fórmula, ok? Mas para quem quer entender um pouco mais, vamos lá, me sigam aí, porque nós vamos entender um pouco melhor disso daí. Vamos lá, pessoal. Primeiro caso, quadrado da soma, né? Quando eu tiver dois termos elevados ao quadrado que estão somando. Vamos pensar aí no nosso terreno, pessoal. Vamos imaginar que você comprou um terreno, essa parte aqui, ó, vale A, né? Então você tem um terreno que tem A por A. Depois você foi lá, é um terreno quadrado aqui, o rosa, tá? Você comprou mais esse pedaço aqui, ó, B. Comprou aqui esse pedaço B aqui. Esse pedaço aqui é igual ao de lá, né? Ele é A também. E daí você veio aqui embaixo e falou, ah, vou comprar mais um pedaço aqui, ó. Vou comprar um pedaço B também. Ok. Aqui vale A também, certo? E daí você foi e comprou mais um pedacinho para formar todo esse terrenão quadrado aqui. Esse pedacinho aqui você comprou aqui, ó. Você voou de drone sobre o seu terreno e viu que faltava um pedacinho para ficar quadrado, um quadrado perfeito. Ele vai ficar assim, certo, pessoal? Então, ó, esse pedacinho rosa, se você fizer o pedacinho rosa, vai ficar o quê? A ao quadrado, que é A vezes A. Se você pegar o terreno amarelo que você comprou depois, ok? Vai ter A vezes B, aqui vai ser AB. E aqui é B vezes A. B vezes A ou A vezes B, né, pessoal? Podemos chamar de AB também, ok? E o nosso terreno verde, que aqui é B, vai ficar B ao quadrado. Certo? Ficou claro para vocês? Então, pessoal, pense nisso. Nós temos um terreno, certo? Que de altura, eu deixei ele separadinho aqui para ficar mais claro vocês enxergarem. Ele tem A mais B. De largura, ele tem A mais B. Vocês concordam comigo que ele é igual a esse terreno aqui, que nós temos que é A ao quadrado, mais esse terreno que ele comprou, que chama AB, chama mais AB, mais esse terreno que é B ao quadrado. Então, o que nós temos? Nós temos que A mais B ao quadrado é o quê? A ao quadrado mais, eu tenho dois terrenos AB, 2AB mais B ao quadrado. Ok, pessoal? Quem copiou a regrinha lá do começo, lá, ó, viu que tá a mesma coisa que a regrinha, certo? Então, a nossa regra, toda vez que nós tivermos dois termos, podemos fazer x mais y ao quadrado. A nossa regra sempre vai ser o primeiro termo
ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Não importa, tá, pessoal? Vamos supor, você vai ter 2a mais 5f. Tudo isso elevado ao quadrado. Segue a regrinha no começo, tá? Primeiro termo ao quadrado, 2a elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, 2a, vezes o segundo termo, 5f, mais o segundo termo elevado ao quadrado, ok? Pessoal, mas também nada te impede, tá? 2a mais 5f ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 2a mais 5f, que multiplica 2a mais 5f. Vai fazer a distributiva, tá? Esse vezes esse, depois esse vezes esse, 5f vezes 2a, depois 5f vezes 5f. Você vai ver que vai dar a mesma resposta para você. Ok, pessoal? Então aqui, ó, tem uns exercícios para vocês tentarem, tá? Aperta um pause aí, copia isso daí, tenta fazer e depois nas respostas nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês, pessoal. Vamos lá para o nosso segundo quadro, para o nosso segundo caso, o quadrado da diferença, a menos b elevado ao quadrado, tá? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mesma coisa, vamos pensar num terreno, só que agora, dessa vez, vamos pensar o seguinte, eu tenho todo esse terreno, só que a base dele vale A. Ele é um terreno quadrado, tá? Que ele vale A por A. Ok? E esse pedacinho aqui, ó, ele vale B. Então tem que esse pedacinho aqui, ó, ele vale B. Ok, pessoal? Então eu tenho que esse pedaço aqui, ó, vai valer A menos B. Esse pedacinho aqui vale A menos B. Ok? Então, nós temos que essa parte rosa é A menos B ao quadrado. Ok? A parte amarela é o quê? Aqui vale B e aqui vale A menos B, né? Deixa eu só apagar esse A daqui para ele não nos atrapalhar. Ele é aqui. Então, ó, se esse pedaço aqui vale B e esse pedacinho aqui vale A menos B, esse terreno aqui vale B, que multiplica A menos B. E esse aqui é igual, né? Então é 2 vezes esse terreno. E esse nosso último terreno, né? Aqui vale B e aqui vale B também. Então ele vale B ao quadrado. Ok, gente? Guardar isso daí? Vamos lá. Então pensa nisso. Esse terreninho quadrado, que nós chamamos de A menos B ao quadrado, ele é igual a esse terreno todo, né? Que ele é A por A ao quadrado, menos esse terreno, que é B que multiplica A menos B, né? Se você tiver com dúvida, você volta lá atrás, e menos esse terreninho que vale B ao quadrado. Vamos desenvolver aqui. Então, só a parte rosa é o que? Tudo, tira o amarelo e tira o verde, né? Se a gente for pensar pelas cores geometricamente. Então, nós temos que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos, eu tenho 2's aqui, né? 2b que multiplica a menos b. E menos também esse b ao quadrado. Ok, pessoal? Vou desenvolver aqui. Olha que legal, gente. A menos b ao quadrado é igual a ao quadrado, fazendo a distributiva aqui, ó, vai ficar menos 2ab,
faz distributivo aqui, menos com menos vai dar mais 2b quadrado e copia isso no final, menos b quadrado. Então nós temos que a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ab, ó, 2b ao quadrado com menos b ao quadrado fica mais b ao quadrado. E caiu na nossa regrinha, né? O quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok, pessoal? Espero que seja interessante para vocês, que estejam gostando. Então, toda vez que nós tivermos dois termos ao quadrado, né? A menos b elevado ao quadrado vai ser o quê? O primeiro termo elevado ao quadrado deve mudar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Espero que estejam gostando aí, ó. Aí, ó, tem um tente você, aperta o pause aí, vocês vão ver que é o mesmo do tente a você do quadrado da soma. Eu quero que vocês depois percebam a diferença, tá? Aperta o pause aí, copia isso daí e tenta fazer, depois nos comentários nós comentamos isso, ok? Se você já fez os exercícios, se você não fez, aperta o pause, tenta fazer os dois exercícios e tenta achar uma regularidade entre quadrado da soma e quadrado da diferença. Observem vocês que vocês tiverem a mais b elevado ao quadrado, vai ser o quê? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Mas se for da diferença, se for menos aqui embaixo, o único lugar que muda é aqui. Observem lá para vocês verem que a única coisa que muda é o sinal do nosso segundo termo. Ok, pessoal? Então, pensem nisso daí depois que vocês fizerem os exercícios, né? O certo é vocês pausarem, fazer o exercício e depois retomarem isso daí. E vamos para o nosso terceiro caso. Produto da soma pela diferença. Ok, pessoal? Produto, porque está se multiplicando, de uma soma por uma diferença. Dois termos somados e esses mesmos dois termos subtraídos um do outro. Vai ficar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Vamos lá, pessoal. De novo, aquela nossa ideia de um terreno, tá? Eu tenho um terreno, só que ele não é igual aos anteriores, né? Ele tem vale A aqui e ele vale A aqui, ó. Vale A aqui, ok? E daí eu tenho esse outro pedacinho aqui que ele vai valer B nesse pedacinho aqui. Que é igual a esse pedaço aqui que vale B, que é igual a esse pedacinho aqui que vale B, e esse pedacinho aqui, ó, acaba valendo B também. Então, esse terreno rosa vai valer, esse pedacinho aqui do terreno rosa, essa lateral aqui, ó, vai valer A menos B, certo, pessoal? Então, eu quero esses dois terrenos aqui, a soma desses dois terrenos. Então, esse daqui vai ser A que multiplica A menos B, né? A que multiplica A menos B. E esse cara aqui vai ser B que multiplica A menos B, certo? Então, os dois juntos, esse terreno aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos lá para o nosso próximo. Aqui vai ser A que multiplica A menos B. E esse cara aqui é B que multiplica A menos B. Certo? Ó, tá separadinho aqui, ó. A que multiplica A menos B. Esse cara aqui é B que multiplica A menos B. Então você concorda que os dois juntos é a mesma coisa de A mais B, porque eu vou somar os dois terrenos, né? Eu quero esse mais esse. Então A mais B, ambos estão multiplicando A menos B. Certo, pessoal? Ambos estão multiplicando A menos B. Vocês concordam que é a mesma coisa desse terreno aqui? Observe, esse terreno grandão aqui, pessoal, é quanto esse terreno grandão? É A por A, não é? Se eu montar ele dessa maneira, tirei esse pedaço daqui, ó, esse pedaço daqui e coloquei em cima desse terreno, conforme está certinho aqui. Então, tudo vai ser o quê? A ao quadrado. Só que ele falta esse pedacinho aqui, ó.
que eu estou achurando para vocês, esse pedacinho aqui não é b por b? Então, eu vou tirar b quadrado. Então, nós temos que a mais b, que multiplica a menos b, é a ao quadrado menos b quadrado, certo? Então, toda vez que eu tiver dois termos, produto da soma pela diferença, a mais b, que multiplica a menos b, vai ser o quê? Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Ok, pessoal? Tente você, tá? Aperta o pause aí, tenta você fazer, você vai ver que é bem tranquilo fazer algebricamente. Esse terceiro caso dá muito mais trabalho geometricamente do que algebricamente. Tenta vocês fazerem e depois vamos conversar nos comentários. E aqui, pessoal, eu tenho algumas dicas para vocês que às vezes o aluno pergunta: pô, professor, mas por que eu vou usar isso? Ó, gente, vamos lá. Pensa no caso 19 vezes 19. Às vezes o aluno acha trabalhoso fazer, você pode usar isso como um produto notável. Porque você concorda que 19 é 10 mais 9 elevado ao quadrado. Então aqui o quadrado do primeiro, 10 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10 vezes 9, que sempre está igual a 10 mais o quadrado do segundo, 9 ao quadrado. Você pode fazer dessa maneira. A mesma coisa se você fosse fazer, em vez de fazer 19 como sendo 10 mais 9, você pode fazer que seja 19, pode ser 20 menos 1 ao quadrado. É a mesma regra, o quadrado primeiro, só que daqui muda, né? Porque esse aqui é o quadrado da diferença, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vocês vão ver que vai dar a mesma resposta. E o produto da soma pela diferença? Pensa o seguinte, pessoal. Pensa se eu tivesse falado para vocês quanto que é 19 vezes 21. Faz aí. Olha um jeito que você poderia fazer. 19 é 20 menos 1. 21 é 20 mais 1. Usando o produto da soma pela diferença, você pode fazer o quê? O quadrado do primeiro, 20 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Aí fica mais tranquilo, porque 20 ao... Quanto que dá 20 ao quadrado? 20 vezes 20 dá 400, menos 1, que isso daqui vai dar 399. Então, você sabe que 19 vezes 21 vai dar 399. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Ela foi um pouquinho mais longa, mas serviu para explicar para vocês aí o porquê do produto notável. E não esquece de dar o joinha aí, deu bastante trabalho aí para fazer isso daí para vocês. Espero que tenham gostado. E lembre-se, pessoal, não é mágica, é matemática. Valeu, uma boa aula aí, gente, bons estudos para todos.